vídeo eu vou te ensinar 10 dicas básicas e essenciais para que você se saia bem em uma entrevista de emprego. Olá, eu sou a Alexandra Leite, mentora especialista comportamental e alta performance. Aqui eu falo sobre o melhor conteúdo de desenvolvimento humano que existe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho para que você receba notificação sempre que eu lançar novos conteúdos por aqui. E agora vamos aos 10 fatores chaves. Já aproveita, pega papel e caneta para anotar aqui tudo que eu vou te falar, porque se você prestar atenção em cada um desses passos, você vai deixar o recrutador encantado. Número 1. Saiba para qual vaga você será entrevistado. Por mais lógico que possa parecer, eu preciso falar isso, porque eu já recebi muitos candidatos que vêm na vaga e sentam na minha frente e falam assim: para qual vaga que é mesmo? Nem sabe para qual vaga veio fazer entrevista. É descartado na hora, porque não teve nem a capacidade de se informar. Aí você pode pensar assim: mas Alexandra, eu mandei currículo para um monte de vaga, não tem como eu saber. Tem sim, porque você não marcou uma entrevista. Então, na hora que você marcou a entrevista, seja por telefone, por WhatsApp, por e-mail, você vai perguntar para a pessoa. Você pode ali reconhecer, vamos supor que foi por WhatsApp. Aí você marcou a entrevista, tudo, depois que marcou, aí você pode escrever, falar para a pessoa que está marcando: olha, eu acabei me candidatando para várias vagas que às vezes a nomenclatura da vaga modifica. Você pode me dizer qual é a vaga que vai ser a entrevista? Só para que eu possa me preparar? Ou você pode me dizer qual é o nome do cargo da vaga que eu vou fazer entrevista? Você pode perguntar nessa hora, não tem problema. Mas não chega na frente do entrevistador perdido, como alguém que caiu ali de paraquedas, não sabe nem para que vaga que vai. E aí você não pode nem se preparar para a vaga. Então, cuidado, se você se candidatou para várias vagas, eu até sugiro que quando você estiver se candidatando para as vagas, você faça ali, pode ser no Word ou em um caderno, você escreva qual vaga você se candidatou, que empresa que era aquela. Às vezes, se não tem como saber o nome da empresa, porque você se candidatou por meio de uma empresa de recrutamento e seleção, anota o nome da empresa de recrutamento e seleção. No dia tal, eu me candidatei para a vaga de analista financeiro por meio da Gestor Performance. Anota, porque quando alguém te ligar, vamos supor que te ligou alguém: é da Gestor Performance, você se candidatou aqui, você já tem a sua lista ali. Não saia tirando para todo lado e fique, no momento que alguém te ligar, perdido. Isso é negativo para sua avaliação. Número 2. Pegue o endereço corretamente. Outra coisa básica e simples, porém, às vezes a pessoa pega lá na ansiedade o endereço: não, eu sei aonde que é, já vi disso. Não, empresa tal, empresa Y, tá bom, já sei onde que é. E às vezes não é lá, é na sede, ou às vezes é num outro bairro. Aí vai para o endereço errado, ou na hora que vai para a entrevista se dá conta que não sabe direito o lugar, aí fica desesperado procurando o entrevistador para perguntar o endereço, aí não consegue obter a resposta na hora correta, aí chega atrasado ou não consegue chegar na entrevista. Eu só estou falando aquilo que eu ouço dos candidatos, que acontece aqui quando eu vou fazer entrevistas. Então, tá marcando a entrevista, pede para te mandar o endereço e não só a localização. Por quê? Às vezes a localização pode dar em um lugar diferente, você não conhece o lugar, aí você tem um endereço para confirmar. Então, pede o endereço sempre completo, o nome da empresa, um ponto de referência para que você possa se antecipar e verificar onde fica esse endereço e não ficar perdido na hora que você já devia estar lá na empresa. Isso é extremamente negativo para sua avaliação. Por mais que você diga: é que a localização deu no lugar. Não, tudo o que acontecer aqui vai ser visto como desculpa. Então, muito cuidado, porque isso já prejudicou a avaliação de candidatos. Terceiro ponto, chegue com cerca de 15 minutos de antecedência. Aqui não é exatamente 15 minutos, mas não precisa chegar também 1 hora antes
Se você porventura chegar 1 hora antes, não vai direto na empresa. Dá uma volta no comércio ali em volta, aguarda um pouco, mas não chega tão cedo na empresa, porque às vezes o RH pensa lá, nossa, mas para que chegou tão cedo? Nossa, não posso atender agora, e às vezes o RH se sente pressionado a atender. Então, ter aí uma boa medida, 10 a 15 minutos antes, chegou ali, já avisa para a pessoa, olha, eu cheguei. E quando eu falo chegar 15 minutos antes, é chegar exatamente no local da entrevista. Vamos supor que você vai em uma empresa que é muito grande, tem várias áreas. Você vai chegar bem antes para você conseguir encontrar o local certo. Às vezes tem que passar pela portaria, se cadastrar, aí tem um procedimento. Então, cuidado, sempre analise antes para você poder ter uma medida aí mais adequada de quanto tempo de antecedência você tem que sair de casa, prevendo o trânsito. Sempre observa, pelo menos aqui onde eu moro, nos lugares que eu já morei, se chove, tem mais trânsito. Se não é feriado, tem menos trânsito. Se é período de escola, tem mais trânsito. Então você precisa ficar atento aos aspectos de trânsito para você prever com antecedência. Vai de ônibus, já olha certinho quais são os ônibus, quais são as linhas, quanto tempo mais ou menos demora o trajeto, qual o ponto de ônibus que você vai descer, se vai de Uber, tem que chamar o Uber com quanto tempo de antecedência, faz alguns testes antes. Então se prepare, não deixe para a última hora para depois enviar lá para o recrutador, tive imprevisto, o Uber demorou, o ônibus não sei o que. Não faça isso. Não faça isso. A sua responsabilidade é se organizar antes para você estar no horário na entrevista, de preferência com 10 a 15 minutos de antecedência para você poder... Por que eu falo que esse tempo é importante? Porque aí você não chega todo esbaforido lá na entrevista. Cheguei, moça, cheguei para a entrevista. Aí você senta lá na mesa do entrevistador, porque você veio correndo. Aí você senta lá na mesa e você, calma, pronto. Aí você responde tudo esbaforido e fica ansioso. Então assim, chega com antecedência para você sentar, respirar, se acalmar, e quando você sentar na mesa ali para fazer a entrevista, você já está ali tranquilo. 4. Vista o dress code da empresa. O que é o dress code? É o código de vestimenta da empresa. Então, se você vai, não adianta você, não, toda entrevista, eu sempre ouvi que as pessoas que têm que ir de terno e gravata, os homens têm que ir de blazer, mulheres de sapato, calça preta, blusa branca. Não. Cada tipo de negócio, de empresa e também de áreas, de cargos, podem ter ali o seu dress code. Então, o que você vai fazer? Pesquisa na internet, ou se você não tem como pesquisar na internet, a sua entrevista foi atendida com um pouco mais de antecedência, com um tempo ali, você pode passar pela empresa e observar as pessoas entrando e saindo, qual é a vestimenta que elas usam. Se você conhece alguém que trabalha lá, você pode perguntar. Se não tem na internet, você não tem como ir até a empresa, por que não ligar para a recepção e perguntar? Olá, tudo bem? Olha, eu tenho uma entrevista aí na sua empresa. Eu tô com uma dúvida. Qual é a vestimenta que normalmente as pessoas utilizam na sua empresa? Por que não? A recepcionista talvez não vai saber seu nome. Você pode não falar. A pessoa pode nem perguntar, mas ela pode te dar uma informação útil. E isso também não é negativo, você querer saber se a recepcionista perguntar seu nome, não é uma coisa ruim. É uma coisa que você está interessado em estar alinhado ao padrão da empresa. Então, o que é ruim? Sei lá, você vai fazer uma entrevista lá numa agência de marketing em que as pessoas vão de tênis, de bermuda, de shorts, e você chega lá para a entrevista de terno e gravata preto, sapatão bem brilhoso, você está totalmente fora. Sabe o que vai acontecer? As pessoas, quando vê você passando, elas vão dizer assim: quem é esse? Onde ele acha que ele vai trabalhar? Então, às vezes, pode virar até motivo de piada antes mesmo de começar a trabalhar. 5.
Pesquise sobre a empresa antes da entrevista. Isso é básico. Não vá para uma entrevista sem pesquisar sobre a empresa antes. Chegar em uma entrevista de emprego, não saber direito nada sobre a empresa, mostra total desinteresse. Isso vai te prejudicar muito na avaliação dentro da entrevista. Então pesquisa. Hoje em dia, praticamente toda empresa tem um site, tem um Instagram, tem um Facebook. Você consegue encontrar na internet hoje informações sobre uma empresa. Então pesquisa, pelo menos para saber missão, visão, valores, os serviços ou os produtos dessa empresa, porque certamente o recrutador vai te perguntar: você sabe o que é a nossa empresa? Vai fazer alguma pergunta relacionada, então você precisa saber o que é a empresa. Ou outra pergunta que pode ser feita para você também é: por que você enviou o currículo para nossa empresa? Se você já sabe um pouquinho de como a empresa funciona, aqui você pode dar uma resposta relacionando. Por exemplo, eu enviei meu currículo pela empresa porque eu me identifico muito com os produtos de vocês, inclusive eu consumo eles. É um exemplo. Então demonstra que você tem um carinho pela empresa e você sabe do que ela se trata. Então é isso que você precisa ter na ponta da língua: o que é a empresa, o que ela faz, se ela está em mais estados. Então pesquise o máximo possível. É sua tarefa de casa antes de ir para uma entrevista. 6. Saiba a faixa salarial de mercado da vaga. Esse é um outro ponto que os candidatos cometem muito erro. Que quando é perguntado para essa pessoa qual a pretensão salarial, é lógico que nossa pretensão sempre vai ser o máximo possível. Só que você tem que entender que você está se candidatando para um cargo e esse cargo tem um salário de mercado. Inclusive, às vezes tem um piso salarial que está baseado na categoria da profissão. Então você não pode dar uma resposta nem muito abaixo e nem muito acima. O que eu sugiro para você? Dê sempre uma resposta que esteja na média do mercado, na faixa do mercado. Como você vai saber qual é a faixa do mercado? Simples assim. Você vai lá no Google e você coloca lá no Google: faixa salarial para a vaga de analista financeiro, por exemplo, se fosse a vaga. Faixa salarial para a vaga tal, no estado do Distrito Federal. Então você vai lá na internet e pesquisa qual é a faixa salarial daquele cargo na sua região, inclusive. Aí você busca pelo menos uns 3, 4 sites que trazem essa faixa salarial para você fazer uma média. E aí quando você vai dar a sua resposta da sua pretensão salarial, aí você coloca qual a sua pretensão salarial, de X a X. Aí você coloca um pouco abaixo da faixa salarial e um pouco acima. Vamos supor que a média é ali 2.000. Então você desce um pouquinho e coloca de 1.800 até 2.300, mais ou menos, é uma faixa interessante para mim. Ok? Então você dá um pouquinho a menos, porque às vezes aquela empresa pode ter um inicial abaixo e você dá um pouquinho a mais para alinhar a sua perspectiva e não se desvalorizar. Então cuidado, não vá também para a entrevista antes de fazer uma pesquisa de mercado. Você não faz ideia da quantidade de resposta vergonhosa que eu já recebi quando eu faço essa pergunta, de a pessoa tá lá se candidatando para um cargo que a faixa ali máxima para aquele cargo é R$5.000, mesmo nas empresas de grande porte. Independente de qual é o currículo dessa pessoa, a pessoa me fala R$10.000. Na hora, sabe qual é o pensamento que vem? Essa pessoa tá fora da realidade e nem tem currículo para isso, como se tivesse algo assim mirabolante, incrível. Então, muito cuidado nesse ponto. Seja coerente caso você tenha que dar uma resposta de qual é a sua pretensão salarial. Esteja dentro da faixa de mercado. E ainda você pode falar no final, né? Estou aberto a negociações. Ponto. 7. Estude o seu currículo. Você deve estar se perguntando aí, como estudar o meu currículo? Pois é, por incrível que pareça, tem pessoas que a gente faz uma pergunta do currículo. E me conta um pouquinho sobre isso que você fez aqui nessa empresa. Peraí, é que eu não lembro. Faz tanto tempo que eu fiz esse currículo. Peraí,
faz isso, não. Então, assim, estuda o seu currículo, as empresas que você colocou, o que você escreveu naquele currículo, para que você saiba o que você expôs ali para aquela pessoa e você possa responder as perguntas adequadamente. Então, não vá para a entrevista perdido sobre o que você colocou no seu currículo. Imagina a impressão que você passa se nem você lembra o que você colocou no seu currículo. Feio demais. Não dá para passar alguém na entrevista assim. Então, muito cuidado, saiba exatamente o que tem lá no seu currículo. 8. Leve o seu currículo impresso. Leve o seu currículo impresso, tenha ele numa pasta. Se tiver mais alguma informação sobre algum projeto que você fez, leve impresso também. Tudo que for ali interessante de mostrar em uma entrevista, algum prêmio, também você pode deixar numa pastinha impresso. O currículo, por exemplo, às vezes o recrutador ali está com o currículo somente online e a internet caiu, ou o computador não está funcionando, travou. Então você tem o currículo ali impresso, mostra preparo seu, se você estiver ali com o seu currículo e facilmente você conseguir ajudar o recrutador que às vezes não está conseguindo acessar ou acaba que ele acha que imprimiu o seu currículo, mas não imprimiu e aí ele é quem está perdido lá na entrevista e você, não, eu trouxe um impresso aqui, tá aqui. Então olha o seu preparo, mostra outro nível de profissional. Então tenha sempre um currículo seu impresso ali dentro da sua pasta. 9. Acalme-se. Eu sei que muitas vezes a gente tá ali meses procurando um emprego, tá ali naquela ansiedade ou às vezes conseguiu ir para uma entrevista de um lugar que você queria muito, de um emprego, uma vaga que você queria muito. Então é natural a gente ficar ansioso, ficar nervoso. Só que se você fica muito ansioso e muito nervoso, isso pode prejudicar a sua performance na entrevista. Isso pode prejudicar as suas respostas, a sua própria expressão corporal, se você ficar ali muito nervoso, né, e se mexendo, ou de repente muito fechado, tudo isso pode prejudicar o resultado da sua entrevista. Então a regra aqui é: acalme-se, toma um chazinho de maracujá, um chazinho de camomila antes de ir para a entrevista, come um chocolate que dizem que acalma também, mas faça algo que te acalme, faz uma respiração. Por isso que eu falei, se você chega antes, você consegue ir se acalmando, vai lá no banheiro, faz uma respiração profunda. Você pode pesquisar aqui no YouTube, respiração para acalmar. Descobre aí como é que faz essa respiração. Se você tem a tendência a ficar ansioso e nervoso nas entrevistas, essa é uma excelente técnica, fazer a respiração para se acalmar. Eu vou deixar um link aqui abaixo também desse tipo de respiração, mas faça o que for necessário para que você possa ir para a entrevista e você se acalme. Claro, não vai tomar nenhum remédio aí que de repente vai te deixar grogue e no fim vai piorar a sua entrevista. Cuidado com isso, por isso que eu oriento a respiração, a meditação vai te ajudar a se acalmar para sua entrevista, porque se você se acalma, você vai responder as coisas com naturalidade, as suas respostas vão fluir e isso vai chamar a atenção do recrutador, demonstrando segurança, demonstrando credibilidade. Eu já vi muitos candidatos que o currículo era incrível, que as respostas também eram boas, mas dava para perceber o quanto essa pessoa estava nervosa e ansiosa. E isso poderia prejudicar a pessoa. Dependendo do entrevistador, prejudica. Às vezes é o líder que está fazendo a entrevista final. Até com a gente na entrevista, como RH, como recrutador, o candidato fica nervoso, mas a gente consegue ter essa sensibilidade para entender que uma entrevista deixa as pessoas nervosas. Mas o líder, o gerente da área, um diretor, nem sempre tem essa mesma visão que nós da área de desenvolvimento humano. E às vezes a pessoa passa por nós no processo seletivo, mas chega lá no líder e não passa. Então cuidado com isso, se acalme. E a 10ª, encante. Para você encantar o recrutador ou a pessoa que está te entrevistando, faça com calma, atenção e concentração todos os passos anteriores. Seja uma pessoa encantadora. Isso vai estar inclusive dentro do seu visual que a gente falou no dress code, no seu domínio das suas respostas, na sua segurança, no seu interesse, tudo que a gente falou anteriormente. É um passo a passo para que você possa encantar o recrutador e conquistar a vaga dos seus sonhos.